todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículos 29 até o 35. E destacamos o versículo 31, que diz assim: E Jesus terminou dizendo: Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? O tema de hoje é: o Espírito Santo nos ajuda a entender a palavra de Deus. Já os profetas, lá no Antigo Testamento, tinham uma dificuldade muito grande de fazer certas pessoas compreenderem, entenderem a palavra de Deus. E quando chegou perto de Jesus Cristo, já João Batista encontrou a mesma dificuldade. Muita gente ouvia a palavra e acreditava no Senhor, e outra parte não entendia, não tinha jeito, não compreendia. E ainda Jesus mesmo fala que os cobradores de impostos, aqueles que eram até condenados pela maioria do povo, porque eles eram um tanto que ladrões também, até esses compreendiam a palavra de Deus e foram batizados por João. E eles começaram a modificar a vida. Esses cobradores de impostos, tão criticados pelos judeus, eles se reuniam muitas vezes entre si e chamavam Jesus para falar, até jantar ou almoçar com eles, só para ouvir Jesus falar. E eles compreendiam isso. E aí Jesus olha para aquelas pessoas, parece que um grupo bem grande, que não entendiam ele, não compreendiam ele. E ele fala assim: com quem eu vou comparar essas pessoas? Com quem elas são parecidas? Então ele conta uma história, e para eles parece que era uma história bastante comum. Para nós ela é um tanto que esquisita até, mas para eles parece que era muito comum isso. Tinha dois grupos de crianças numa praça. Uns tocavam a música e os outros deveriam fazer conforme a música. Mas eles não faziam, porque essa geração de agora, ele fala assim, eles não querem fazer aquilo que os outros estão pedindo. Então tocam músicas de casamento, música alegre, eles não dançam. Aí tocam músicas de velório, eles não choram. Quer dizer, não tem como brincar com essa gente, ele não funciona. Qual é o sentido de dois grupos de crianças se reunirem numa praça se não para brincarem? Mas esses líderes, eles não querem brincar. Se Jesus fala uma coisa, eles são contra. João Batista falou, quem sabe a mesma coisa ou outra coisa, eles também eram contra. E até nas atitudes de João Batista e de Jesus, eles também eram contra. Veja, João Batista não bebia nem uma gota de álcool, nada. E usava uma roupa bem simples, comia algo que normalmente o povo não comia, e vivia ainda lá no deserto. Eles falavam, esse cara é maluco. Será que era? Então Jesus fez exatamente o contrário, ficou junto com o povo, usou a roupa normal do povo, participou das festas que todo mundo ia, era convidado, ele tomava vinho, comia as coisas que o povo oferecia, e eles falavam, esse cara aí é um comilão, um beberrão. Então assim não tem graça nenhuma, e esta é a reclamação de Jesus. O que eles têm na cabeça? Eu vou compará-los com o quê? Crianças que não querem brincar, crianças birrentas que não querem entrar na brincadeira das outras crianças. E aí ele então condena esses e diz que eles não estão servindo ao Senhor.
Mas a pergunta que fica, será que eles não poderiam se esforçar e compreender a palavra de Deus, entender o que Deus estava falando lá pelos profetas antigos, lá por João Batista e até Jesus? E depois os apóstolos, o problema sempre foi o mesmo. Será que eles não podiam se esforçar? Não tinha jeito para eles. Porque eles não tinham a fé em Deus através de Cristo. Eles não acreditavam em Deus, eram pagãos, eram o joio no meio do trigo. Eles não eram cristãos. E por causa disso, o Espírito Santo não estava neles. Se nós ouvimos a palavra de Deus e compreendemos, quem sabe não tudo, mas nós sabemos bem certinho que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele morreu por nós na cruz, pagou todos os nossos pecados. E nós pedimos o perdão e recebemos o perdão através de Cristo. Nós entendemos isso? É porque o Espírito Santo está dentro de nós e nos dá essa capacidade de crer. Nós poderíamos ser comparados então assim. Nós somos igual a uma criança ou um grupo de crianças que toca a flauta e a música é de casamento. Então o outro grupo vai lá e dança, faz a alegria como se fosse de casamento. Nós cristãos somos também aqueles que tocam a flauta de velório. Então o outro grupo chora ou se demonstra triste. As palavras de Cristo, elas nos fazem agir nesta vida. Jesus é aquela flauta que toca para nós ouvirmos e fazermos aquilo que Ele pede, especialmente de nós crermos nele como o nosso Salvador. E nesta música de Jesus falar para nós de que Ele é o nosso Salvador, nós podemos crer nele, podemos acreditar, entender ele e também sermos levados ao lar celestial. Continue a crer em Jesus Cristo. Não coloque a tua vida espiritual em risco, abandonando o Espírito de Deus, abandonando a fé, levando uma vida que não é uma vida verdadeira, uma vida de pecado, fazendo exatamente o contrário do que Deus pede. É verdade que também nós não conseguimos, por sermos pecadores, não estamos conseguindo fazer o que é certo, mas rapidamente nós nos arrependemos e pedimos o perdão e somos perdoados por Deus. O Senhor quer nos abençoar com a sua palavra, com o perdão dos pecados, com a vida e a salvação. E Ele deu-nos a fé, e Ele só pede que nós fiquemos firmes nesta fé até o fim. E o Espírito Santo vai fazer toda esta obra, inclusive de nós entendermos a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos a ouvir a Tua palavra e acreditar em Ti. Em nome de Jesus. Amém.